Vivemos em um tempo em que tudo parece urgente, resultados rápidos, soluções imediatas, respostas instantâneas, mas existe um outro tempo, mais silencioso, menos glamuroso, que constrói as empresas que realmente duram. O tempo do método, do processo, da confiança construída todos os dias. Esse é o Pode Ser Bem Melhor. Um podcast sobre serviço, experiência do cliente, liderança e, acima de tudo, sobre gente. Aqui, a gente acredita que felicidade dá lucro, que serviço bem feito não é improviso, é escolha consciente. E que longevidade nunca é sorte, é consequência. Hoje, a conversa é sobre uma empresa que atravessou gerações, mantendo algo raro: credibilidade, consistência e respeito pelas pessoas. Há 73 anos, a Insetizan cuida de algo invisível, mas essencial: a segurança, a saúde e o bem-estar de milhares de famílias e empresas. E para falar sobre essa história, seus bastidores e o futuro, recebemos dois líderes que representam essa construção no dia a dia dessa empresa. Se você trabalha com serviço, liderança ou gestão de processos e pessoas, esse episódio é para você. Esse é mais um capítulo de uma série que vem reunindo histórias reais e inspiradoras sobre gestão de serviços na prática. Já passamos por conversas potentes com o time da Sol e Neve, com o surfista e empresário Rico de Souza e com o Sandro Fernandes, CEO do Grupo ITER, responsável pela gestão de ativos icônicos como o Parque do Bondinho Pão de Açúcar, o Parque do Caracol e o Parque Estadual de Tainhas. São episódios que mostram, sob diferentes perspectivas, que excelência em serviço se constrói com método, cultura e gente. Se fizer sentido para você, curta esse episódio, compartilhe com alguém que precisa se inspirar para crescer na carreira e ative o sininho para acompanhar os próximos encontros, porque quando o serviço melhora, tudo melhora. Pode ser bem melhor. Hoje, o Pode Ser Bem Melhor recebe Teles Grilo e Tarcísio Feital. Teles Grilo é gerente-geral da Insetizan, entrou na empresa aos 21 anos como estagiário de TI e construiu uma trajetória que passa por tecnologia, estratégia, gestão e tomada de decisão. Formado em ciências da computação, com mestrado em engenharia de sistemas e MBA em gestão de negócios e finanças. Teles representa a integração entre método, inovação e visão de longo prazo. Tarcísio Feital é gerente de operações técnicas e comerciais, biólogo de formação com especialização em marketing e gestão estratégica. Iniciou sua trajetória profissional como professor antes de migrar para o mercado de serviços. Na Insetizan, desde 2011, atua diretamente na gestão de pessoas, desenvolvimento de talentos, eficiência operacional e qualidade técnica. Teles, Tarcísio, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, queria saber de vocês, no mundo obcecado por velocidade, crescimento rápido e soluções imediatas, o que a Insetizan aprendeu ao longo de 73 anos que o mercado de hoje parece estar esquecendo? Maurício, primeiramente gostaria de agradecer o convite aqui, é um prazer enorme estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e ter essa troca com todos aqui, então queria agradecer esse convite. O que eu acho hoje na Insetizan, que são coisas que a gente preza muito, e o mercado hoje está um pouco diferente, eu acho que essa questão, a primeira coisa, a gente tem um cuidado e um foco muito grande com o nosso cliente. Então, a gente trabalha, o principal atributo de valor que a gente vende lá é entregar para o cliente transparência, entregar verdade, entregar uma satisfação para o cliente. E eu acho que a gente falando internamente, olhando um pouquinho para dentro de casa, na questão de pessoal, eu acho assim, a Insetizan hoje não é uma fábrica de produtos químicos, não é uma fábrica de inseticida, a Insetizan é uma prestadora de serviço. E eu acho que o grande ativo que a Insetizan tem são as pessoas que estão lá dentro. E eu acho que um pouco
na contramão desse mercado atual, às vezes que a gente vê muitos jovens que hoje estão numa empresa, amanhã estão em outra. Eu acho que é essa troca de posições e de companhias, que hoje é de uma forma muito acelerada. Lá na Incitizan, a gente preza muito pela longevidade do pessoal. Então, eu acho que isso a gente procura sempre ter pessoas experientes, mas também não perdendo a questão da inovação. Essas pessoas estão sempre se atualizando, sempre se modernizando para poder entregar para o cliente a melhor prestação de serviço. Teles, e conhecendo, né, a Incitizan, da forma como eu frequento lá, essa empresa tão mágica, inclusive a Bruna não está aqui hoje, né, mas ela falou no primeiro dia que eu entrei na Incitizan: Maurício, essa empresa é a sua cara. Ela falou isso para mim, né? Eu falei: você tem cara de barata, rato, cupim, né? Ela falou assim: não, você tem cara de processo, tem cara de pessoas, tem cara de uma empresa humanizada. E aí, Tarcísio, aproveitando o gancho do Teles, assim, o Teles nos falou aqui que eles têm foco no cliente, mas têm foco no cliente interno. E o início do encantamento externo começa no encantamento interno. Você administra aquela turma toda do bem, aquele exército azul e amarelo, feliz. Eu vejo lá. E qual é a história que faz eles estarem tão felizes com vocês há tanto tempo? Porque o Teles falou que o turnover é baixo, né? Sim, é bem baixo. E agradeço também, né, o convite. E é isso, acho que é baixo, a gente faz com que eles se sintam parte do processo, né? A gente escuta muito, a gente está sempre perto. Eu acho que quando o colaborador ele entende que ele faz parte daquela engrenagem e que ele é Incitizan que faz sucesso, eu acho que ele faz sucesso junto com a gente e quer estar ali, né? Essa coisa de estar perto, de entender, de conversar, de buscar, de treinar, de entregar um colaborador confiante e treinado para fazer um serviço na sua casa, ele chega lá com muito mais cuidado e responsabilidade, né? Acho que hoje a palavra confiança em serviço é a palavra número 1. Afinal de contas, né, o serviço que vocês prestam, vocês adentram, né, a casa das pessoas, né, vocês, né, acabam observando, né, o que tem dentro da empresa, dentro da casa. E essa escolha é uma escolha nessa prestação de serviço que ele é fundamental. Vocês têm muitos processos para isso, né? Processos que fazem com que há 73 anos vocês, né, se mantenham na liderança. A contratação, por exemplo, a gente começa o nosso processo ele já é bem criterioso na contratação. A gente busca os currículos, muitas das vezes a gente pede indicações dos próprios colaboradores que estão dentro da casa, que já conhece, né, já entende como é o processo. E a gente tem sido muito feliz nessas contratações de indicações de pessoas internas. Então, o processo ele começa através de uma rigorosa sindicância ali, avaliação. Uma vez escolhido e contratado, ele vai para um treinamento de aproximadamente aí 2 a 3 meses, até que ele vá para a casa de um cliente prestar um serviço. Então, esse treinamento consiste em sala de aula, em torno aí de uma semana de sala de aula, falando de biologia, comportamento de praga, os inseticidas, se tem odor, se não tem, onde aplicar, como aplicar, com qual equipamento. Né? Vocês têm uma integração, né? Tem toda a integração de RH, de segurança do trabalho e da parte de onboarding, né? Exato. Onboarding, que muitas empresas estão deixando de fazer e por isso vocês têm esse diferencial muito grande. Exato. E aí, depois desse treinamento de uma semana, a gente tem um processo chamado condomínio escola, que é uma coisa muito bacana, né? A gente sempre trabalha muito isso, a gente conversando, eu e Teles internamente, a gente acha que isso é um projeto muito bacana. A gente tem alguns condomínios, né, grandes e aparentemente com bastante problema, e a gente faz contato com esses condomínios e a gente leva toda essa equipe para fazer um tratamento nesses condomínios, tanto nas áreas comuns quanto nas áreas, quanto nos apartamentos, né? E a gente trabalha com o produto que a gente utiliza para um cliente vendido, né? E ali a gente desenvolve todas as técnicas de campo. Tudo que foi aprendido lá naquele treinamento, a gente joga lá para esse condomínio escola e aí a gente fica ali 1 a 2 semanas nesse treinamento. Depois disso a gente tem os operadores e instrutores, né? Que aí esses operadores já passado por sala de aula, por treinamento de condomínio escola, ele vai para campo com o operador e instrutor, só observando postura de entrada no cliente, de cumprimento, de onde falar, onde avaliar, como se portar. E aí, depois desse treinamento que dura em torno de umas 2, 3 semanas,
a gente tem uma dupla avaliação de pessoas que não treinaram esses colaboradores para poder avaliar o comportamento dele, como que ele está se desenvolvendo ali, e aí sim, esse rapaz, esse colaborador, ele é liberado para o treinamento para a residência ou para uma indústria fazer o serviço. Bacana demais, né? Porque a gente normalmente contrata por currículo e normalmente a gente demite por comportamento. Então, vocês conseguem ver a cadeia toda, né? Ou seja, normalmente por uma indicação de alguém, depois vocês trazem, abraçam esse colaborador novo e tem exatamente um processo ali. Que bacana saber desse condomínio escola. Eu estou aqui muito feliz com essa informação, essa eu não tinha. E complementando isso, assim, e esse treinamento que dura em torno de 2 a 3 meses é quase o tempo de avaliação dele na empresa, né? Então, assim, é o tempo que ele tem ali de entrar, entender, entender todo o processo. Se faz da cultura, né? E se couber, ele vai para o nosso cliente. Se não couber, a gente já... Isso está dentro daqueles 90 dias, normalmente, né? Exatamente. Ou seja, estamos remunerados. Exatamente. Antes de seguir com a nossa conversa, eu preciso agradecer a quem acredita que servir não é discurso, é prática diária. O Pode Ser Bem Melhor só existe porque conta com empresas que colocam pessoas no centro das decisões. Nosso agradecimento especial à Sol e Neve, uma indústria que mostra na prática que qualidade começa dentro de casa. E a Insetizan, que há mais de 7 décadas constrói sua história com base em cuidado, responsabilidade, método, excelência no atendimento. Obrigado por acreditarem neste projeto e por caminharem conosco na construção de uma cultura onde felicidade dá lucro e serviço bem feito transforma negócio. Teles, estou aqui com a minha amiga Pantera, o símbolo, o ícone, né, da Insetizan. Aliás, você vai contar a história, mas essa Pantera já foi objeto de desejo de muitas pessoas, porque ela estava nas motos e as pessoas adoravam e levavam como souvenir, né? E queria que você contasse um pouquinho da história dessa marca tão forte que circula pelo Rio, que é a Insetizan, e essa Pantera tão simpática, ela acaba atraindo as crianças, as famílias, as empresas. É uma marca muito forte, né, Maurício? Ela foi construída, é uma empresa, para o pessoal que não sabe, a Insetizan é uma empresa familiar. Ela foi fundada em 1952 pelo Jonatas Carlos de Carvalho Filho. Ele é um aviador da Força Aérea Brasileira. Ele foi para uma missão da Força Aérea nos Estados Unidos e lá viu a prestação de serviço de controle de pragas, isso ali próximo da Segunda Guerra Mundial ali, e ao retornar para o Rio de Janeiro, voltou com essa ideia para criar essa empresa, criar essa marca, e a gente pode falar que era um visionário, né? Era uma pessoa além do seu tempo. Hoje a empresa está ela está na 2ª geração, passando para a 3ª. Você tem os filhos deles, que são sócios da empresa, já tem uma neta também fazendo parte da sociedade, e ela está nessa transição. Essa família hoje forma o conselho administrativo, que fica responsável por aprovar as decisões, e a gente tem uma gestão profissional na empresa. E a história da Pantera e da marca vem muito nisso. A gente fala que o Jonatas criou um dos precursores do telemarketing, que foi a venda pelo telefone. E ele, numa das inovações dele, foi participar de uma feira de controle de pragas que aconteceu ali no Pavilhão de Tradições Nordestinas. E aí ele pegou uma pantera, foi no Jardim Zoológico, queria levar uma pantera para apresentar na feira lá, para atrair um pouco a atenção dos participantes da feira, para o stand dele e tal. E aí, nessa feira, a partir dali, ele adotou essa pantera no Jardim Zoológico. Ele ficou ali sendo como o patrono daquela pantera, o tutor dela, que a Insetizan investia nos cuidados com ela, com veterinário, alimentação, tudo. E aí ele trouxe a pantera para fazer parte de dentro da Insetizan. Aí foi feito esse modelinho que ficava em cima dos baús das motos, a moto tinha um baú de fibra. Nesses baús, eles transitavam pelo Rio de Janeiro todo. E aí começou a ter problema com o baú, quebrava, as pessoas queriam pegar e tal. E a gente passou a ter ela como souvenir lá na empresa. E aí eu vou te falar, quando a empresa fez 55 anos, a gente estava fazendo um trabalho lá, a empresa com 55 anos, a gente fazendo uma festa para comemorar e tal. E uma das agências de marketing que trabalhava com a gente teve a ideia de fazer uma fantasia de uma pantera. Foi ali
perto dessa comemoração de 55 anos, e aí eles tinham contato, essa agência tinha contato muito com o pessoal do carnaval, pessoal de escola de samba e tal, e aí fizeram uma fantasia de Pantera pra gente. E aí foi um sucesso muito grande. A gente pega uma pessoa vestida com a Pantera e aí sai na rua com algumas ações que a gente procura fazer também de cunho social, de cunho ecológico também. A gente tem uma ação bacana que a gente faz, que é distribuindo sacolas de lixo, uma parceria nossa com a Conlurb. A gente distribui sacola de lixo para os banhistas na praia, para poder recolher o lixo. Então passa a nossa equipe. Às vezes a gente vai para a Lagoa Rodrigo de Freitas, ali no Parque dos Patins, por exemplo. Aí a gente leva a Pantera e ela vai com bolinha, com aqueles cabinhos, com a bolinha dando para as crianças e tal. E aí ela passou a fazer parte ali de um ícone da empresa, um mascote da empresa, que gera uma empatia muito grande com o nosso público. As crianças gostam muito, é muito bacana. A gente tem crianças que passam lá na porta da empresa, às vezes vê o carro e tal, e a criança quer passar de 3, 4 aninhos, que é apaixonada com a Pantera, canta musiquinha e tal. Então, a gente teve Esse ícone gera uma conexão emocional. Isso. E essa conexão emocional com a marca, ela é o melhor marketing, né? O melhor marketing não parece marketing. Sim. Você olha a Pantera, você não está ali vendendo o serviço, mas elas estão ali, né, de uma forma absolutamente lúdica, divertida, entretida, se conectando com uma marca que falar de... Ninguém sonha em comprar um serviço de dedetização, não é isso? Sim. Tarcísio. E aí, trazendo isso assim, e como vocês ficaram tão queridos, né, pelo Rio de Janeiro? Esse é o nosso 4º episódio e todos os encontros aqui, em algum momento, quando eu falo sobre o patrocinador, eu falo sobre a Insetizan e eu falo 2569-6969. Aí, nossos convidados, eles acabam a frase, Insetizan. E eu falo, é um pouco mais caro. Ah, mas é muito melhor. E aí você vai vendo o quanto que vocês são vanguarda no processo de gestão. Hoje, eu não lembro de nenhum número fixo na minha vida que não seja o de vocês. E isso tudo é gerado por pequenos passos, né, do processo de contratação, de seleção, de treinamento, mas do marketing com as ações. E você que cuida dessa história toda aí, nesse cuidado, né, com as pessoas, porque também o seu time ele precisa ser o primeiro embaixador da Insetizan. É isso, Tarcísio? Exatamente. A gente tem vários momentos de contato, né, com o cliente. A gente tem o consultor técnico que chega lá para fazer aquela avaliação e desde aí a gente começa nesse processo de encantamento, né? Eu costumo sempre dizer em treinamentos iniciais lá com o pessoal que a Insetizan, o pessoal fala assim, o que a Insetizan vende? A gente vende serviço de controle de pragas. Não, gente, a gente não vende serviço de controle de pragas. A Insetizan vende qualidade e satisfação. Por consequência, a praga vai sumir. É esse o primeiro contato com os nossos colaboradores quando entra, é essa frase que a gente trabalha lá, né? E aí, por consequência, a barata vai sumir, o rato vai sumir, a pulga vai sumir, mas a satisfação é que a gente precisa entregar. Vende. Exatamente. O que você vende é o resultado de uma família, de uma empresa que normalmente tem horror, né? A barata, rato, nem pensar, formiga, talvez assuste menos, mas também tem um processo. Cupim é terrível, né? Terrível. É silencioso, né? Você não vê muito. Quando você vê, se você não prestar muita atenção, o estrago já está bem grande, né? E a barata causa aquele pavor, né? Nesse período de verão, então, é muito comum, né, aparecer pessoas lá desesperadas, querendo contratar para ontem o serviço de... Então, Insetizan, não tem outra empresa. Assim, a Insetizan deixa a concorrência, sem querer, irrelevante, né? Porque, de fato, a marca é forte, o processo é intenso, tem rigor e, ao mesmo tempo, a entrega é de excelência. Teles, confiança não se compra. Meu avô é que dizia isso para mim, Maurício, ou eu confio em você ou eu não confio. Mais ou menos confiável, né? Se constrói a confiança todos os dias. E o que nunca foi negociado na Insetizan ao longo desses 73 anos? Eu acho assim, Maurício, a gente fala muito, a construção da confiança é uma coisa diária e a manutenção tem que ser constante, né? A gente sabe disso e
Uma preocupação que a gente tem muito grande na Insetizan e não é negociada são alguns pontos. Eu posso te dizer. Um primeiro deles é segurança, entendeu? Eu acho que assim, foi como você falou aí no começo, a gente entra dentro da residência da pessoa, a gente entra dentro da casa da pessoa, e em muitos momentos eu vou estar indo na sua residência, você está aqui agora, você está gravando esse podcast e tal, e aí você pode estar com a sua família lá recebendo um prestador de serviço, com seus filhos e tal. E isso é muito importante, eu saber quem eu coloco dentro da sua casa. Eu tenho que te dar tranquilidade, segurança em receber uma pessoa. E aí eu acho que vai muito nesse investimento nosso de não ter rotatividade praticamente na empresa, a gente ter pessoas que passam a ter esse DNA Insetizan no sangue, com aquele prazer em servir e fazer isso. Então, acho que assim, a segurança de quem eu vou pôr dentro da casa do cliente, a gente fala assim, os nossos funcionários são até orientados. Às vezes você chega dentro da casa da pessoa, você vai fazer uma aplicação, você chega abrir um armário da pessoa, vai fazer aplicação de gel no armário da cozinha, você vai fazer um serviço de escupinização, uma inspeção, você abre um closet de uma mulher, então, e aí às vezes você não repara a bagunça não, nosso funcionário já chega e fala, eu só estou aqui para reparar o cupim, ou estou aqui para reparar a barata, ou a formiga, o olhar dele é direcionado para o que ele foi fazer lá, ele não tem o hábito de observar o que mais tem dentro de uma residência. Essa é uma segurança. E a outra coisa que a gente procura ser muito com o cliente é muito transparente. A Tânia, que você conhece bem, que é uma das diretoras da Insetizan, a sócia, ela fala muito que o pai dela, o fundador, falava, a Insetizan não vende pente para careca. E isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que a Insetizan, tipo assim, ela para vender uma coisa, te entregar uma solução que não vai ser eficaz para o seu caso, a Insetizan prefere não retroceder no processo comercial e falar, olha, você não precisa desse serviço, né? É uma questão da credibilidade. Você vai fazer, o nosso consultor técnico, um serviço de escupinização, ele carece de uma visita técnica em campo para fazer uma inspeção. E em muitos casos, quando você chega lá, tá caindo um pó, não sei o que e tal, e às vezes é um pó da gaveta que tá caindo, que é um desgaste de abrir e fechar a gaveta ali, aquele MDF e tal. E aí isso não é cupim. O consultor já passa para o cliente, isso não é cupim, e daí ele fala, olha, você pode passar uma vaselina, uma vela aqui, que vai parar de ter esse problema. Ali naquele momento ele não vendeu aquele cliente para aquele cliente, ele fez uma visita que não converteu em uma venda, mas ele ganhou aquele cliente para sempre, é a credibilidade, a confiança. Então, a gente preza muito por isso. Aí você liga para lá, eu quero contratar um serviço, eu quero que você tenha pavor disso e tal, eu vou contratar um serviço de controle de roedores, de sanitização. E você está com algum vestígio de roedores no seu local? Você tem fezes, tem roedores passando? Se não tem, a gente orienta o cliente a não contratar, porque o processo de tratamento é feita a instalação de iscas atrativas para roedores. Claro. Então, você, tipo assim, às vezes você não tem roedor dentro daquele ambiente ali e você pode atrair aquele roedor para ali, porque ele vem para consumir a isca e depois morrer. Então, a gente tem muito essa questão de, tipo assim... a ética, né? Ética, segurança e transparência, entendeu? A gente procura... deixar o cliente muito satisfeito e a gente trabalha muito com o sistema de garantia. Hoje você falou um pouco da descupinização. Eu falo, a descupinização é uma praga que não gera o nojo de uma barata, não sei, mas é a praga que o Tarcísio falou. Age de forma muito silenciosa. Ela age silenciosa, ela gera danos no patrimônio. Quando você vê o cupim pega um armário seu que você investiu lá numa marcenaria, tal, e aí ele vem comendo por trás, quando você vê só tá a casca daquele armário. Então, a gente procura a gente tem, por exemplo, a gente vende um serviço de cupinização e a gente dá 2 tipos de garantia para ele. A gente dá uma garantia que é a garantia de assistência técnica, são 2 anos de assistência técnica. Se voltar a ter uma recorrência, a gente voltar a ter que fazer lá, você tem esses 2 anos de assistência técnica. E nós temos uma garantia contra danos, sendo esses danos poder ser gerado alguma intercorrência na aplicação. Eu tenho até uma história boa, recente, nossa, para te contar aqui desse caso. E o dano gerado por cupim. Se você fez a aplicação, às vezes o produto não pegou bem e tal, e aí a gente vai lá e a gente conserta aquela marcenaria, aquele imóvel, ou a gente troca por um novo. Independente, vou te dizer, você contratou um serviço com a Insetizan, fez um investimento lá de R$2.000 naquele serviço, gerou um dano na sua marcenaria,
E a gente teve que arcar com a troca daquela marcenaria que custou R$20 mil, não importa se o serviço foi R$2 mil. Ele vai ser feito. Compromisso com a qualidade e tal. E assim, a gente tem segurança porque tudo é negócio. A gente faz isso e a gente dá essa garantia porque a gente sabe da qualidade do que a gente está entregando para o cliente. A gente não usa, é uma coisa que é usada raramente, mas existem casos que a gente tem situações que a gente tem intercorrências que a gente não consegue prever. Eu vou te dar um exemplo recente, foi o ano passado. E aí eu acho que a gente fala assim, a satisfação do cliente está muito acima de tudo para a gente. Nós fizemos uma desculpinização lá em Niterói, na AMF, Associação Médica de Niterói. Então, eles têm associação, eles têm um teatro e tem várias salas do anfiteatro. E trabalhar com médico não é fácil, não, hein? Os médicos são inteligentes, hein? Várias salas do anfiteatro deles e tal. E aí a gente foi fazer uma aplicação e essas salas, elas tinham um revestimento entre uma sala e outra, tinha um revestimento acústico que fazia. E aí, na hora da gente aplicar, estava tendo um cupim, atrás tinha um MDF, e aí, na hora da gente fazer a aplicação do líquido, que é fazer a aplicação para o líquido escorrer ali, fazer o bloqueio, matar o cupim e não deixar que o cupim continue chegando ali. Houve uma reação química. Esse revestimento acústico, ele existia uma fibra ali, que é fibra com vidro, com isopor ali, houve uma reação química do nosso produto com essa fibra. E aí, a fibra ela era coberta por um tecido. Danificou o tecido. O tecido manchou. E aí a gente foi acionado pelo nosso SAC lá, a gente tem um SAC muito atuante, o SAC foi acionado, o departamento técnico foi a campo, chegou, viu o problema e aí tipo assim, olha, o negócio ficou feio, manchou, a gente tem que resolver isso e tal. E a gente viu que era um problema um pouco mais sério, a gente tinha manchado 2 salas do anfiteatro ali da Associação Médica. E salas que, além deles usarem, eram salas que eram locadas. Então, era um processo... E aí a gente começou, eu fui a campo, e aí a gente fala assim, a gente sai muito ali, a gente está ali trabalhando estratégia, trabalhando tudo, mas a gente tem que ter essa proximidade com o cliente, a gente tem que estar no front também para a gente entender, para poder gerar soluções, inovar. E aí eu fui tratar pessoalmente esse caso lá com o supervisor lá do coisa, e aí a gente traçou uma estratégia. Então, tipo assim, olha, eu vou fazer o seguinte, a gente já teve casos desse de reação. A primeira tentativa que a gente tem é de fazer uma lavagem desse tecido. A gente tem uma empresa terceira que ela é especializada, ela vai fazer essa lavagem desse tecido, e aí isso costuma sair em 2, 3 dias. E aí a gente acionou a empresa que já tinha feito uma lavagem no carpete para a gente, a empresa foi lá, fez a avaliação, e aí isso foi tipo assim, numa quinta-feira. E aí na sexta-feira a gente já estava combinando com eles, olha, no sábado não tem nada acontecendo aqui, a empresa podia ir no sábado, passar o sábado lá fazendo a lavagem. A empresa fez a lavagem no sábado todo, tal, esperou uns 2 dias para secar, ainda permaneceram as manchas. A empresa voltou, fez uma outra segunda lavagem e aí o tecido já era um pouco antigo, já tinha... Ele tava, a mancha não estava saindo. E aí, o que a gente fala? A gente precisa entregar uma solução para o cliente. Aí o Tarcísio, me ajudando, entrou no circuito, achou um fornecedor que fornecia aquele tipo de tecido, que fazia o trabalho. Esse fornecedor foi comigo lá no cliente, e aí a gente pegou e resolveu, olha, assim, tem esse tecido, o cliente viu, esse aqui é igual, tal, tal, tal. Então a gente vai fazer um planejamento de um trabalho que a gente vai fazer a troca de todos os tecidos que tem aqui, para fazer em todas as salas, independente se manchou ou não manchou, para não ter uma diferença de tonalidade. E aí a gente foi e fez um planejamento de trocar segunda, terça, quarta e quinta, era o planejamento dele. E aí eu acompanhando, falando com o fornecedor, eu falei, vou dar uma passada lá hoje para ver como que tá e tal. Aí liguei para ele, como que tá o andamento e tal. Aí ele falou comigo assim, rapaz, eu vou entregar o serviço hoje, 2 dias antes. Já tá aqui, tá tudo pronto, eu tô fechando a última sala. Eu falei, não, então eu tô indo aí porque essa entrega, a Insetizam precisa acompanhar e tal. E aí eu tive uma satisfação muito grande de, tipo assim, um problema que a gente teve, que é desagradável e tal. E aí, quando ele finalizou o serviço, a gente chamou o supervisor para vir, o supervisor trouxe o presidente da associação médica. E aí ele falou, a grande diferença que a gente vê em contratar uma empresa, assim, às vezes ele falou, é um pouco mais caro, mas agora eu estou vendo que realmente é muito melhor.
é uma dor de cabeça que eu poderia estar tendo aqui com um negócio. Vocês, desde o primeiro momento, se prontificaram, buscaram uma solução que foi rápida, e hoje, ele falou assim, hoje eu tenho uma sala melhor do que eu tinha antes de fazer o serviço, porque ficou tudo novo. E isso pra gente é uma satisfação muito grande, tipo assim, eu tive um problema? Tive, eu preciso resolver esse problema, a garantia tá aí para isso. E aí eu preciso entregar isso, quando eu entrego melhor do que estava antes do problema, é uma satisfação que a gente procura trazer para o cliente. Ele não pediu para fazer detetização nos outros, dar uma manchadinha nas outras salas, não, para reformar toda a área lá desse espaço médico. É porque a verdadeira venda começa no pós-venda, na assistência e na garantia. Em 75% dos casos, onde a gente é bem atendido nas nossas reclamações, a gente se torna mais cliente dessa empresa do que se não houvesse problema algum. Sim. Acho que complementando essa questão também dessa segurança e dessa questão inegociável para os nossos clientes, a gente fala muito dos nossos produtos, né? Do produto que vai ser aplicado na casa do cliente. Então, a gente tem um protocolo de todos os produtos que a gente trabalha na Cetizan, ele vem de indústrias, de multinacionais, registrados no Ministério da Saúde, Anvisa, todos eles, mas ele não entra na Cetizan se a gente não fizer uma série de testes. Então, a gente tem um protocolo de todo produto que foi apresentado para a gente, que o mercado trouxe. A gente vai para o campo, a gente trabalha 10 possíveis clientes, né? A gente não cobra por isso, né? Às vezes casa de funcionário ou pessoas que a gente conheça. Testes. 10 testes, esses testes eles precisam ser todos muito positivos, né? Todos positivos, e só aí ele entra na minha grade de produto. Solvente, a mesma coisa, porque eu preciso entender, realmente constatar essa segurança para eu chegar na sua casa e fazer uma aplicação segura, sabendo que sua casa tem pet, tem criança, e que eu vou fazer uma aplicação muito segura, né? E eu vou sair de lá com a consciência tranquila de que o trabalho foi feito com segurança. Ou seja, dentro de serviços, o que isso traz para a gente é uma hierarquização dos fornecedores, né? Sim, exato. Isso é uma coisa que é muito importante e que, de modo geral, o cliente final ele não sabe desse cuidado e, portanto, às vezes não consegue justificar a precificação tão diferente de uma empresa para outra. E você me falou uma outra coisa agora que me chamou a atenção, Tarcísio, que foi pet e criança. Hoje o mundo é pet e as crianças que têm são o maior patrimônio das famílias. Como é que vocês tratam esses cuidados, né? Assim, como é que vocês olham para esse segmento? Porque é um segmento que acho que deve ter mais cachorro hoje do que muitas cidades, não é isso? E é o que você falou, né? E tem pets que são filhos, né? Eles são realmente os filhos dos donos ali. Aliás, o de um chama Joaquim, o outro chama verdade. Carolina, e vai. Está cada vez mais humanizado esse processo. Diga lá. E eu acho que é isso, né? Eu acho que esse cuidado ele vem desse cuidado antes que a gente tem de avaliar o produto, de entender ali a toxicidade dele e fazer aplicações em ambiente que tenha para poder avaliar. Então, quando a gente chega na casa do cliente, a gente já vai com aplicações muito específicas, né? Então, quando você vai fazer um controle de baratas, de roedores, ali é o gelzinho em locais estratégicos, longe do alcance de crianças, dentro de caixinhas, portas-iscas, dentro de algum móvel. Então, assim, a metodologia de trabalho que a gente tem, o processo que a gente tem na aplicação, ele é muito uniforme, né? Então, quando a gente vai para a casa de um cliente, todos os operadores vão com o mesmo procedimento. Então, a certeza de que treinado ele foi e que ele vai fazer aquela aplicação de forma padronizada é o que há de diferença, né? Essa daqui, por exemplo, são as caixinhas, né? Que a gente acondiciona os géis de barata e de formiga e bota dentro das residências, né? Já no controle de roedores, a gente tem essa caixinha aqui, que aqui dentro vai as iscas raticidas, né? Então, você vê que ela é lacrada com chave. Essa chave ninguém tem acesso, só os nossos colaboradores que têm. Então, a gente coloca em locais estratégicos, onde o roedor entra aqui, faz o consumo do raticida disposto aqui dentro e vai até chegar à morte. Então, assim, esses cuidados de aplicações, a gente também tem uma armadilha de barata, que a gente faz o controle ali através... Armadilha de barata, é isso mesmo? Exatamente. Essa daqui, ó, chama Trapzan. Né? Então, a gente tem aqui, tem um feromônio aqui, que ela é atraída, e aqui dentro tem uma cola. Então, muito do controle, a barata vem por aqui, entra dentro da cola, né? E as baratas francesinhas, geralmente mantêm a oteca dentro do organismo dela até próximo à eclosão.
Então, quando ela chega aqui, ela se sente ameaçada, ela libera a oteca. Então, aquelas novas 20, 30 baratinhas já fica aqui. Exatamente. Então, é um controle bastante seguro. Aqui não tem inseticida nenhum. Aqui é só cola e uma substância atrativa para as baratas. Então, assim, a gente vem buscando essas tecnologias, esse tipo de aplicação, para quê? Para manter o foco lá, o objetivo de controle das baratas, das pragas presentes ali, mas com total segurança para os pets e crianças, entendeu? Agora, Tarcísio, uma coisa que me impressiona, né, na Insetizan é o cuidado, é o capricho com tudo. Realmente, até para a barata, ela é bem atendida. Ela tem uma casinha bonita, né? Ela tem um cuidado na marca, em todo o aspecto visual. Como vocês fazem isso dentro da organização? É o uniforme. Quando a gente entra naquela sala lá, é um grupo de colaboradores que vestem realmente a camisa com orgulho, né? Sim. O cuidado com os materiais de segurança para que eles também possam manusear todo, né, esses produtos, que são produtos Sim. químicos. Então, assim, é incrível saber como é que uma empresa, né, que há 73 anos, a gente fala que não existe sorte. Existe processo, pessoas, e agora vocês com a tecnologia. E com a tecnologia vocês também tiveram, né, Teles, assim, a questão da inovação. Até na própria formatação, né, quando a gente entra lá no Instagram, né, da Insetizan, a gente começa a verificar o quão, né, vocês se atualizaram também ao longo dessas mudanças digitais. Falando um pouco de tecnologia, é uma das inovações que a gente tem, já tem alguns anos que a gente trabalha com isso, a gente falando na questão, Tarcísio falou um pouco da segurança química e tal, e a gente tem um aplicativo, a Insetizan tem um aplicativo para o cliente, onde o cliente entra lá, ele com o CPF dele, ele faz o login, e o que a gente faz? A gente orienta muito o cliente quando a gente vende um serviço, a gente passa para ele, a partir das 19 horas do dia anterior ao seu agendamento, você pode entrar no aplicativo e vai ver lá, a sua ordem de serviço já vai estar no aplicativo e você consegue ver a foto com os dados do prestador de serviço que vai fazer o seu atendimento amanhã. Bom, já sei qual é o seu rosto, já sei qual é a quem sua vai chegar, roupa. Você já sabe, nessa preocupação nossa do cliente. Primeiro que você já gera uma empatia, sabendo quem está chegando lá. Claro. E aí é padrão. Isso aí a gente fala assim, a gente tem até uma pesquisa de satisfação que a gente manda para os clientes, e na pesquisa a gente estava perguntando, a gente fazia essa pergunta para o cliente. O nosso funcionário se apresentou com crachá, com uniforme, para entrar em cada residência do cliente. A gente tem um protocolo lá na empresa que eles vão entrar em cada residência, eles têm uma proteção descartável para o pé. Então ele vai pegar e colocar aquela que é usada em centros médicos e tal, ele coloca para entrar na sua residência. Quando ele sai, ele já vai guardar aquilo para ser descartado. A gente tem esse cuidado. Processo. Então, a inovação, esse aplicativo a inovação tecnológica, além de você saber quem vai te atender, você consegue consultar o seu histórico. Quando eu fiz o último serviço lá, qual é a minha ordem de serviço? Eu preciso da minha nota fiscal, é um condomínio lá que precisa para mandar para o administrador. Ele já tem acesso a tudo ali na palma da mão. Então, a gente vai... É um cuidado que a gente tem muito grande na Insetizan. Fala assim, é uma empresa pioneira no mercado, é uma empresa tradicional, mas a gente procura muito ser tradicional, inovadora e moderna. A gente tem que estar à frente, a gente tem que ter vanguarda aí nesse caso, a gente tem que trabalha sempre buscando mais. Às vezes a gente até fala muito que a gente costuma ser um pouco, tipo assim, a gente trabalha com índices de satisfação do cliente lá, a gente tem pesquisa de satisfação, isso faz parte do nosso sistema de gestão da qualidade, então é um dos indicadores da política da qualidade que a gente é auditado pela Bureau Veritas anualmente. A gente tem alguns indicadores que estão muito ligados à satisfação do cliente. E isso é muito importante para a gente garantir essa entrega lá. E a gente fala que a gente é muito enérgico às vezes, que é tipo assim, aquele 1%, uma reclamação que entra, às vezes o funcionário chega para a gente e fala assim, tipo assim, toma cuidado com isso, a gente vai orientar, vai dar feedback, e aí a gente tem que ter um cuidado para fala assim, cara, você fez 99 certo, essa aqui foi errada, mas a gente dá uma importância muito grande para aquele erro, para a gente buscar o 100%, para que aquilo não vire recorrência, senão a gente vai estar, daqui a pouco a gente começa a cair, né? Acostuma com aquilo. Acostuma com o erro, né? É uma cultura na empresa que existe muito forte, e aí fala assim, isso vem desde os sócios para
pessoal de Cuidado, gestão... capricho com detalhe, né? Capricho com detalhe e de acertar, entendeu? Isso é uma coisa que a gente... Não que a gente vai acertar sempre, mas a gente sempre vai procurar fazer o melhor ali, entregar aquilo, e se tiver um problema, igual a gente acabou de citar, a gente vai revisar e vai corrigir aquilo. Então, é uma política muito forte em cima da excelência nessa entrega ali, na prestação do serviço. Pessoas, processo, tecnologia, foco no cliente, foco na qualidade técnica e pioneirismo. Eu vou... aqui, né, você falou sempre de uma empresa de vanguarda, que é a Insetizan, e vocês também são a primeira empresa de dedetização a contratar mulheres, né, para a ponta dessa operação. E fala um pouquinho sobre isso, dessa experiência de você poder... Porque, de modo geral, né, é um serviço que normalmente sempre foi feito por um homem, né? Sim. Esse negócio da dedetização. E vocês identificando essas mudanças comportamentais, esse novo formato de família, identificaram a oportunidade de colocarem mulheres à frente desse processo, né? Fora os bastidores, que você já tem muitas mulheres nos bastidores, na venda, né? Mas na ponta, isso é inovação. Não, é verdade. A gente tem muitas mulheres na parte administrativa. Acho que na parte administrativa, acredito que uns 80% seja mulher. Né? E sim, na parte de operação era uma coisa muito nova, o mercado não conhece. 100% era homem, né? 100% era homem. E a gente teve a oportunidade de fazer uma contratação e teve uma desenvoltura muito boa. Né? A gente até busca aumentar esse quadro. Hoje a gente então tem vaga para mulher lá? Tem, com certeza. A gente quer desenvolver isso porque eu acho que dá uma segurança e eu acho que a gente acaba brincando muito, né? A mulher acaba sendo um pouco mais detalhista, mais atenciosa, né? Não que os nossos colaboradores não sejam, a gente trabalha isso, né? Mas a mulher é por natureza um pouco mais detalhista e atenciosa. Então a gente quer sim, talvez aumentar esse quadro aí para poder ter essa pessoa aí, essas mulheres aí também frente ao controle de pragas. E garantindo, né, isso que a empresa também de vocês tem, que é a diversidade, a pluralidade. Vocês são uma empresa de vanguarda, né? Assim, são uma empresa que estão ligadas com ESG, estão ligadas com a questão de sustentabilidade e de inclusão. Eu acho que esse é o papel das empresas que sobreviverão por mais 73 anos tranquilamente. Sim. E não vão falar para a gente que é sorte, né? Complementando o que você está falando dessa vanguarda, desse cuidado, desses colaboradores tão dedicados e comprometidos com a Insetizan, a gente fez uma ação muito bacana. Eu não sei, eu acho que eu cheguei a te mandar, não sei se você chegou a ver. Fez uma ação agora no final do ano, foi a Caravana Insetizan. Tipo de Natal. De Natal. Claro, você chegou a ver lá, né? Eu vi, adorei, porra. E assim, a gente via, antes da gente ir para a rua mostrar isso para os nossos clientes, né? Foi um carinho no cliente, né? No cidadão carioca, né? A empresa que está dentro da casa dele fazer um carinho para ele ali com uma musiquinha de Natal, aqueles 12, 15 carros da Insetizan passando nas ruas do Rio. Muito bacana. Mas antes da gente sair na rua, os nossos colaboradores chegavam a chorar. Cara, que coisa linda, que cuidado, que carinho. Então, assim, eles são muito comprometidos com a causa, com a Insetizan, sabe? Assim, aquilo ali é a família deles. E o Papai Noel estava azul ou continuava vermelho? Tava azul. Tava azul, né? Papai Noel estava azul. Né? É um caso bacana que você fala da fazer parte daquilo. A gente fala, voltando um pouquinho ao assunto da Pantera, a gente tem um ex-funcionário, esse ex-funcionário era porteiro nosso, e uma das ações que a gente fez, a gente foi fazer, alguns anos atrás, a gente foi fazer uma foto de todos os funcionários da empresa. E a gente pediu autorização na Quinta da Boa Vista, a gente pegou um jardim lá, colocou todos os veículos, assim, deu um trabalho, levar todos os carros, motos da empresa para lá, todos os funcionários para fazer a foto. E aí esse porteiro foi vestido com a fantasia da Pantera. E ali ele incorporou a Pantera. E daquele dia em diante, hoje, se ele te encontrar, ele se apresentar para você e tal, ele virou o José Luiz Pantera. Ele é o carinho que tem. E tipo assim, não é funcionário nosso mais, seguiu outros caminhos, está sempre em contato com a gente. E sempre que a gente tem oportunidade, convida ele. Vamos fazer uma ação esse final de semana, a gente vai fazer uma ação. Você está disponível? Tal? Teve uma vez que eu tive até que tomar um cuidado com ele, porque falei, como é que você está? Você está disponível para fazer uma ação e tal? Ele falou, não, eu estou trabalhando numa empresa aqui, que era uma concorrente nossa, eu estou trabalhando, mas eu acho que sábado eu vou estar de folga, aí eu posso fazer ação para vocês. Então eu falei, não, cara, eu vou te arrumar problema. Se você vai tá trabalhando numa empresa concorrente nossa e vai se vestir para fazer uma propaganda para nós, daqui a pouco o rapaz te manda embora. Quando em outro momento a gente faz. Claro. E ele se intitula e tem um carinho pela Insetizan enorme, vira e mexe, passa lá na portaria. Isso são
muitos funcionários, muitos ex-funcionários que recorrentemente se aposentaram e estão lá sempre, passam lá, passou perto da empresa, vai tomar um café, vai fazer uma visita, reconhecer os amigos, assim, porque são os mesmos da época deles, né? Tem funcionário de 50 anos, não é isso? A gente tem retorno de muitos funcionários, às vezes o funcionário saiu para uma outra oportunidade. Teve um funcionário recente, voltou ontem. Ele trabalhava com a gente, cara muito bacana, teve uma oportunidade de uma área lá que ele tinha uma automação naval, alguma coisa do tipo, e aí ele conseguiu um trabalho, foi trabalhar no Uruguai. Só que a filhinha dele estava sofrendo muito, perdendo peso quando ele voltava para o trabalho, pediu demissão, falou: Tarcísio, a gente consegue voltar aí? Ele saiu super bem, era um excelente funcionário, voltou ontem trabalhar com a gente. Então, assim, quem vai, quer voltar. Bom filho, a casa volta, não é isso? Assim, verdade. Acho que é esse o formato, e é uma empresa tão humanizada, né? Assim, é uma empresa que, nas pequenas ações que, quando somadas, se transformam numa grande organização. É o café da manhã, é o biscoito do coffee break, é toda a parte de ambientação, a singela árvore de Natal, né, que ali, ao invés de ter bolas, tem ali a esperança representada com o nome daquela pessoa, com a fotografia. Isso personaliza, isso encanta, isso inclui. É uma cultura, né, Maurício? Eu acho que isso é cultural ali dentro. Eu acho que a gente pode falar assim, é um respeito muito grande, entendeu? É um respeito que vem da direção da empresa para cada colaborador, é um respeito da gerência da empresa com os colaboradores, e esse respeito, o colaborador, ele sente, ele recebe aquilo, esse respeito, esse carinho, e ele transmite isso para o nosso cliente. Ele se sente feliz de estar trabalhando ali, ele está satisfeito. Ele passa a ser um embaixador. E ele passa a fazer isso. Eu acho que essa questão do respeito é muito importante para a gente. Teles e Tarcísio, ouvir vocês é entender que empresas longevas não sobrevivem apenas por tecnologia, preço ou escala. Elas sobrevivem porque escolhem todos os dias fazer o básico muito bem feito. Cuidar de pessoas, respeitar processos, proteger a confiança do cliente. A Insetizan mostra que servir bem é um trabalho silencioso, técnico, humano e absolutamente estratégico. Obrigado por compartilharem aqui com a gente tanta informação, não só de gestão, mas de consciência, de método e visão de futuro. E a você que nos ouviu até aqui, se esse episódio fez sentido, compartilhe, comente e participe dessa conversa. Nós precisamos desse apoio para ir mais longe. Deixa seu like aqui, acione o sininho, verifica se você já está inscrito nesse canal para ficar por dentro dos próximos episódios. Porque quando o serviço melhora, tudo melhora. E tudo pode ser bem melhor. Pode ser bem melhor? Pode, com certeza. Com certeza. Tudo que é bom, tudo que durou 73 anos, pode aumentar os próximos 73 com alguma melhora contínua. Muito obrigado, parabéns a vocês. E estou muito feliz aí de vocês estarem aqui nessa parceria, apoiando esse podcast. Sem vocês, esse podcast ele não aconteceria. Era um sonho e vocês estão ajudando a viabilizar porque tem propósito na causa. É sobre o serviço e pode ser bem melhor. Pode ser bem melhor. Com certeza.